Olá, estamos começando mais um programa em Memória Viva e hoje recebemos a liderança indígena Thaíse Campos, acompanhada por José Ailton, indígena e liderança da comunidade do Mendonça do Amarelão. Sejam bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do Memória Viva. Bom, Thaíse Campos é índia da etnia Potiguara, mora na comunidade indígena Mendonça do Amarelão, em João Câmara, aqui no Rio Grande do Norte. Formada em História pela UERN e mestranda no programa de pós-graduação em Antropologia pela UFRN, hoje Thaíse é uma das lideranças da comunidade e artesã. Trabalhou em outras áreas, como educação de jovens e adultos, mas sempre atuando em todas as linhas de discussão política da aldeia, como saúde, educação, meio ambiente, gênero, terra e território. Mais uma vez, Thaíse, muito bom estar com você aqui no Memória Viva, jovem, mas tem memória, né, e vai nos ajudar um pouco a resgatar uma memória importante que é das comunidades indígenas no Rio Grande do Norte. José Ailton também, seja bem-vindo. E aí, você é Thaíse Campos de Mendonça do Amarelão. Eu agradeço o convite. Isso foi feito no começo do ano, né? Por outras questões eu não pude participar. Mas eu acho importante, dentro da universidade, ter esse programa e está trazendo também para o programa a história dos próprios estudantes da universidade, né? Que tem muitas memórias sobre a questão indígena. Eu lembro que na minha primeira aula de mestrado foi falado a primeira indígena que entra no mestrado na UFRN. E as pessoas veem isso como se fosse uma coisa excelente, que agora uma índia quis entrar na universidade e entrou. Quando, na verdade, não é. A gente é de um povo que é muito estereotipado no Brasil. A educação brasileira, ela não trabalha, de fato, o que foi essa história de invasão e de tomada de direitos dos verdadeiros donos das terras. E depois de 519 anos de resistência, nós ainda somos vistos ou como seres exóticos, e aí esperam ver a gente sem roupa, vestido de pena, enfim, falando na língua materna, o que foi proibido há muitos anos atrás. Ou esperam ver a gente como pessoas que querem tomar as terras, que é um discurso que a gente vê muito. Então, ou a gente é romantizado, visto como ser exótico, ou a gente é visto como pessoas que querem cobrar coisas que não são direito. E aqui na universidade eu vi muito isso, eu vejo isso ainda, de achar que eu sou a primeira índia do estado que se interessou pela universidade, quando na verdade a história não é essa, né? Eu sou a primeira que conseguiu entrar no mestrado, mas que tem muitos outros aí que estão tentando, e que é um espaço que é nosso também, é a universidade pública, mas que cada vez mais sempre estão sentindo dificuldade nesse acesso a esse ambiente. E para mim, eu tenho mais dentro da universidade, mais a contribuir com a memória do meu povo. Por falar em memória, Thaíse, Mendonça do Amarelão, fala um pouco sobre essa comunidade, que você, embora nasceu numa maternidade aqui em Natal, mas desde criança viveu sempre lá, né, e tem sua história, grande parte dela ligada a essa comunidade, assim como José Ailton. Então, fale um pouquinho, o que é a comunidade Mendonça do Amarelão? A comunidade Amarelão, ela está na região do Mato Grande desde muito antes do Brasil começar a passar por... A região do Rio Grande do Norte começar a passar por esse processo de colonização. E existia um processo migratório dos indígenas do Amarelão com os indígenas da Paraíba, mais especificamente do Brejo de Bananeiras. E quando era período de seca, no semiárido, algumas famílias Mendonça desciam para o Brejo de Bananeiras, na Paraíba. E aí, quando começava o inverno no Mato Grande, eles retornavam ao Mato Grande. A comunidade é dividida historicamente por setores familiares, que são aglomerados de casas de uma mesma família, e os setores são conhecidos pelo nome das famílias: Bianos, Caetanos, Altos Eleodórios, Jocas, e um desses setores é chamado Brejeiros, por causa dos índios que vieram do Brejo de Bananeiras, na Paraíba. Sim. E aí o nome Amarelão se deu por causa de um antigo ritual de culto ao sol, que o nosso povo cultuava o sol, adorava o sol,
realizavam um ritual numa serra próxima à comunidade, fazendo referências ao sol, que em tupi era o Ijuaçu, amarelo grande, açu de grande e Iju de amarelo. E no português, amarelão. Amarelão. E Amarelo aí grande. tem vários mitos relacionados à história do nome da comunidade, que alguns dizem que é sobre a febre amarela, outros dizem que é um boi amarelo que Eu tem na falei comunidade. Mendonça do Amarelão, mas o nome da comunidade é Amarelão. Amarelão. Por que Mendonça do Amarelão? E aí Mendonça, porque nesse processo migratório, nessa época, migrou para a comunidade um índio que atendia pelo nome de Mendonça. Tá. E provavelmente pelo nome Mendonça, ele já tinha uma relação com os não índios, por isso Mendonça, por né? isso Mendonça, que geralmente era o nome de batismo, fazendeiros que batizavam indígenas, colocavam seu nome e tal. E esse Mendonça, ele era uma grande referência dentro da comunidade. E hoje, as em torno de 340 famílias, mais de 1.100 pessoas da comunidade são parentes diretos desse Mendonça. Nossa, você já adiantou uma pergunta, que eu ia perguntar o tamanho da comunidade. Então, e isso em que faixa de território? São quantos hectares? Você tem uma ideia? Não. Ailton tem? Não. Ailton. O tamanho da comunidade, assim, do território, você sabe? Os hectares. Olha, Thaís pode explicar, porque assim, a comunidade, como Thaís estava dizendo, ela é especificamente do Amarelão, mas tem mais 4 comunidades vizinho, né, circunvizinhos, que é a Santa Terezinha, porque eu sou parente dos Jocas, né, como ela citou, por exemplo, quando fosse me apertar e falar dos Jocas, né, que minha mãe foi adotada desde os 3 dias de nascido pelo Mendonça dos Jocas. Então, até a lei garante que automaticamente, né, você, até pela cultura, minha primeira professora foi a mãe dela, né, tem serviço de contatão. Eu sou indígena por ter sido criado, né, minha mãe ter sido criada. Adotado por índios, a mãe dele não era índia. E aí, a gente hoje tem uma área onde eu moro, mas meus pais, que é o Santa Terezinha, que já era o pessoal que morava no Amarelão, que com aquele processo, né, quando o MST estava no seu auge, com a irmã Terezinha, então tinha essa fazenda improdutiva, o pessoal das comunidades, que era Serrote e Amarelão, né, o Amarelão e Serrote, aí se criou o Santa Terezinha, com pessoas do Amarelão. E depois se criou o Açucena, né, que hoje, ali mesmo, circunvizinhos interligadas uma à outra, é Santa Terezinha, Amarelão, que é a mais velha, e Serrote e Açucena. Né, Thaís? Então, é um território indígena com 6 aldeias. Com 6 aldeias. Onde a aldeia que eles chamam a comunidade mãe, a primeira é o Amarelão. Amarelão. E aí foi, pela redução de terra, a partir do momento que começaram a construir o município de João Câmara, aí todas as terras foram invadidas pelos brancos. A comunidade se resumiu aonde tinha as casas, perdeu seu território historicamente ocupado, e aí começou esses processos de retomada do território, que comendou em mais 5 comunidades indígenas. Thaís, uma coisa fundamental no processo de existência de cada um é a socialização na primeira infância. Como é que foi viver a infância no Amarelão? A minha infância era muito divertida. A minha infância era açude, banho de açude, era brincar em cajueiro, um buzeiro, né? Juá, que a gente hoje não sabe que gosto tem juá, mas quando a gente era criança, adorava aquele negócio. Enfim, as brincadeiras na escola, era muito... A nossa infância, eu tinha uma infância um pouco diferenciada, porque eu sou filha de professora. Certo. Minha mãe é professora na comunidade há mais de 30 anos, hoje é coordenadora pedagógica da primeira escola estadual indígena, que é lá na minha comunidade. Lá no Amarelão. A escola construída pelo Banco Mundial. É Ivoneide Campos. Ivoneide Campos. E ela, toda tarde, a gente tinha uma tarefa que era ler gibi. Certo. Ela, uma vez, para você ter, ela uma vez por mês, 2 vezes por mês, ela vinha a Natal, comprava livros nos sebos, eu acho no Alecrim, Cidade Alta, comprava as revistinhas nos sebos e levava para casa, e a gente começou nesse processo da educação. Mas a gente fugia dessa leitura para ir para o açude, para ir para cajueiro, então brincar, que a gente chamava brincar de cozinhar, tinha as nossas panelas de barro. Ia cozinhar, era o feijão verde, eram as coisas que tinha do roçado mesmo. Eu tenho uma infância de uma alimentação muito gostosa, que a minha família tinha batata doce, tinha o milho, tinha o feijão, tinha a macaxeira, melancia, girimum, uma variedade de girimum. A agricultura de subsistência forte na comunidade. Forte. E eu lembro que ao hoje não existe mais essa. Não.
Ao entardecer, meu pai ia arrancar batata para botar no fogo para a gente jantar. Aquele cuscuz feito do milho pilado, em pilão de madeira. Hoje a gente não tem mais. Infelizmente, a gente entrou no estilo de vida, que índio também entra nesse estilo de vida da correria e também muitas limitações. A gente mora na região semiárida, então quando tem muitos anos sem chuvas regulares, a gente também enfrenta essa dificuldade, que é a falta de produção na agricultura. Aí você tem essa vida maravilhosa na comunidade, está estudando e aí vai para, quando chega na época do fundamental, vai para João Câmara. Para João Câmara. Aí vem todo dia, naquele esquema de ir todo dia para a comunidade. Na nossa comunidade só tem até... E quando eu falo isso, meu filho diz que eu estou fazendo drama. Meu filho é adolescente. Na nossa idade, a comunidade só tem até o quarto ano, quarta série, não era nem ano, né? Até a quarta série. E a gente ia à noite. O único horário que tinha para ir para a cidade era à noite. E não era em ônibus, a gente ia em caçamba, carro transportava lixo de dia na cidade, de noite ia pegar a gente na comunidade. Certo. Caminhão que a gente chama pau de arara. Às vezes. Levando chuva, quando estava chovendo. A Ailton também era desse? Era, mesmo. a gente era do mesmo processo. Era minha professora, foi da primeira série e da quarta série. A mãe. E aí vocês iam estudar à noite em João Câmara? E Thaís, e nesse momento em que vocês saem da comunidade e vão para João Câmara, e aí você toma consciência mais forte da identidade, da identidade indígena, ou isso vem depois para você? Eu acho que a primeira consciência que a gente toma quando sai da comunidade é do preconceito. Exatamente. Porque enquanto eu estava na minha comunidade, eu estava num ciclo de proteção. Para mim, ser mendonça era a coisa mais normal do mundo, porque onde eu morava, todo mundo era mendonça. E a partir do momento que eu comecei a sair para a cidade para estudar, eu comecei a perceber, de forma muito cruel, que para as pessoas de fora nós éramos bichos, analfabetos, ignorantes, violentos. Então, todo tipo de história, falava uma história da minha comunidade que nem eu sabia. Que nem eu sabia. Eu falei, não, isso não aconteceu. Aconteceu porque você é criança, não sabe. Você é adolescente, não sabe. Mas esse primeiro contato, tanto é que uma das coisas que fez a gente iniciar uma luta, minha mãe foi uma das pessoas que começou essa luta por ter uma escola de ensino fundamental completo na comunidade, porque as crianças saem muito jovens. E, principalmente por causa do preconceito que a cidade tinha com a gente, a taxa de desistência era enorme. Eu imagino. Enorme. Thaís, nós vamos retomar essa história e vamos conversar um pouco mais, porque depois tem todo o seu envolvimento com o movimento indígena, não apenas no Nordeste, mas em todo o Brasil, né? E também o José Ailton. Então a gente vai parar um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí já voltamos com o nosso Memória Viva, hoje entrevistando a liderança indígena Thaís Campos.